Olá pessoal, estou de volta e agora eu vou falar de tipos de licenciamento do Azure DevOps Services. Meu nome é Leandro Matias, sou consultor de Cloud e DevOps. Bom, a primeira delas é você fazer a contratação direto pelo portal, obtendo assinaturas do Visual Studio e MSDN, obtendo a subscription do Azure. Bom, vamos falar aqui do plano básico. Nesse plano básico é uma contratação individual que te permite até 5 usuários gratuitos. Depois disso, ele é cobrado $6 por usuário por mês. Nele inclui acesso a pipelines, Azure Artifacts até 2 GB e acesso ao Azure Boards, né, que é o quadro Kanban. Isso é uma assinatura individual do plano básico. Existe uma outra chamada plano básico mais test plan, que nele inclui as mesmas features do básico, porém você tem acessos e criação de testes. Você pode criar suas suítes, seus casos de testes, pode executar, gerar os relatórios para o usuário e fazer o teste exploratório baseado com a experiência do usuário, usando a extensão do Test e Feedback da Microsoft no seu browser. Stakeholder. Se eu tiver qualquer assinatura Visual Studio ou Microsoft Account, eu posso entrar gratuitamente, posso colocar quantos usuários eu quiser. Porém, o acesso é limitado nas atividades do Azure. Por exemplo, aqui você só vai ter acesso aos quadros do Kanban, a evolução do time, e essa é a visão aqui que você vai ver. Então ele vai exibir apenas os painéis de equipes e os dashboards, bem limitado mesmo. Os outros acessos ficam para as assinaturas pagantes. Bom, como que eu faço o setup? Como que eu vou contratar? Eu tenho o Azure DevOps e eu quero começar a usar. Beleza, primeiro você vai lá em Organization Settings, vai em Billing, e em Setup Billing é onde você contrata os serviços, né? Ele pode vincular para uma conta do Azure gratuita, né? Ou que você já está conectado, ele já vai reconhecer. Se você não tiver, você pode criar uma na hora, ele te leva para uma página de pagamentos. Posso comprar serviços individuais? Claro, pode sim. Vamos começar aqui, eu peguei o exemplo do Test Plan. Se você tem um plano que não tem a cobertura dos testes, você pode contratar ele e a Microsoft te dá 30 dias de avaliação. Você tem esse tempo para poder ter uma experiência legal com as execuções dos testes, para você ver como funciona. É bem bacana, vale a pena. Posso contratar CI/CD também. Como assim? Eu contrato o CI/CD? Sim, porque na verdade o CI ele funciona e o CD através do agente, né? Então toda conta que você contrata, você já tem direito a um self-hosted e a um Microsoft hosted. E ele é cobrado por tempo de execução. Então eu posso ter N pipelines, posso ter bastante pipelines, porém ele vai me cobrar o uso desse agente que é por execução. Então são 30 horas por mês. Isso serve para o self-hosted, né? Quando você instala um agente local, num servidor local, uma infraestrutura on-prem, você também tem o direito a um self-hosted. Se precisar contratar, segue a mesma linha das 30 horas por mês, você contrata mais 30. Então vai servir para projetos públicos e privados também. E como eu contrato isso? Nas configurações, só que agora você vai em trabalho paralelo. Né? Você vai contratar um serviço paralelo. Ele até te mostra que tem um self-hosted, né, disponível e um Microsoft hosted. Mas se você deseja aumentar, você contrata aqui fazendo o push. Comprar artefatos. Posso comprar artefatos também. Já que o plano ele me dá 2 GB gratuitos, né, eu posso contratar e aí ele vai passando, se passar desse limite, ele vai cobrar 8 e 10 por giga. O que inclui nele? Servidor NuGet, as bibliotecas para Maven, NPM e Python. Me parece que tem uma outra que é meio genérico, que serve para outras linguagens. Upstream, a segurança de upstream, né, de dependências de código open source. Você está no ambiente seguro, então você está dentro do Azure, é uma coisa bacana. Esses pacotes são você está livre de vulnerabilidades e ataques também. E sujeira, né? Bom, e eu posso conectar a qualquer pipeline que eu tiver. Vamos supor que eu tenho 6 pipelines lá e contratei um Azure Artifacts. Eu posso usar
Posso conectar esse cara no meu pipeline. Controle de acesso. Eu posso restringir os acessos de bibliotecas. Então eu posso colocar um grupo específico para ter acesso a essa biblioteca. Para contratar, aí você vai nas configurações de billing, né? Lá ele já vai mostrar para você o quanto você já usou e o quanto você tem de disponível. Se você não atingiu os 2 GB, fique tranquilo que isso não vai ser cobrado, né? E aí você vai poder, se você precisar passar disso, você contrata mais fazendo o update aqui mesmo nessa configuração. As licenças do Visual Studio, né? Então, assim, do Visual Studio, quando você loga no portal do Azure DevOps Services, ele já reconhece automaticamente. E quais licenças de Visual Studio são? Visual Studio Professional, ele te dá o direito do básico, ele reconhece automático. Do Enterprise, você tem direito a feature básica, test plan, artefatos e self-hosted. Visual Studio Test Professional, você tem acesso a feature básica, test plan, artefatos. E as assinaturas MSTN, que você também tem a feature básica, test plan e artefatos. Na subscript do Azure, vamos supor que você nunca logou na Azure DevOps e não usa Visual Studio. Quando você contrata uma subscription, você tem acesso a esses serviços. O Azure Pipelines, artefatos e boards, até 2 GB. É bem parecido, né? Sim, é bem parecido com o que eu falei anteriormente, né? Porque ele é o plano básico. Então, quando você tem uma subscription do Azure, por subscription, você tem um acesso básico, um plano básico. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, até a próxima.